E aí, gente, beleza? Hoje eu irei falar do que eu achei do filme Uma Batalha Após a Outra. Novo filme protagonizado pelo Leonardo DiCaprio. Então, se arruma na cadeira e bora pro vídeo! Uma batalha após a outra. Esse filme acompanha Bob Ferguson, um ex-revolucionário que tenta viver em paz com a filha, tentando deixar para trás os anos de militância que ele teve num grupo revolucionário. Mas quando um inimigo que é dado como desaparecido por 16 anos retorna para sequestrar sua filha, Bob precisa voltar à ação para resgatá-la. Vamos lá, uma batalha após a outra. Filme dirigido pelo Paul Thomas Anderson, que é o diretor responsável por filmes como Sangue Negro, Embriagado de Amor, Trama Fantasma e vários outros. E na minha opinião, logo quando esse filme foi anunciado, eu já sabia que esse filme seria bom. Então eu fui assistir a esse filme com uma expectativa bem alta. E esse filme não me decepcionou. Pois, na minha opinião, quando o filme tem um roteiro bom, um diretor bom e ainda por cima um ator que, na minha opinião, é um dos melhores dessa nova geração, que é o Leonardo DiCaprio, e do outro lado também temos um diretor que, na minha opinião, também é um dos melhores dessa nova geração, que é o Paul Thomas Anderson. Então, na minha opinião, esse filme tinha tudo para ser bom e ele conseguiu. Mas então vamos lá. Vamos começar falando dos pontos positivos desse filme. E o primeiro deles, na minha opinião, é a atuação do Leonardo DiCaprio. E é impressionante como é que ele só escolhe papéis bons, velho. Outro ponto positivo é a atuação de Teyana Taylor como Perfídia. E pode-se dizer que quase todos os personagens desse filme têm sua fraqueza. E a personagem de Teyana Taylor consegue transmitir vulnerabilidade e coragem ao mesmo tempo. E outro ponto positivo desse filme é a química entre o personagem do Leonardo DiCaprio com a personagem da Teyana Taylor, que, na minha opinião, essa conexão entre esses dois personagens deixa a história mais humana e envolvente, principalmente no começo do filme, quando eles estão apresentando os personagens. E outro ponto positivo desse filme é a direção de Paul Thomas Anderson, que, na minha opinião, como eu falei, ele é um dos melhores diretores dessa nova geração. E nesse filme, ele traz o seu estilo e dá profundidade a esse filme, que tem uma história muito bem construída e bastante envolvente, com plot twist, cenas de ação. E outro ponto positivo desse filme é que mesmo que ele tenha 2 horas e 50 minutos de duração, o filme não se arrasta. Ele consegue manter o espectador preso do início ao fim. Isso mostra o talento de um bom diretor, pois um cineasta competente consegue segurar a atenção do público, mesmo que o filme seja longo. E Paul Thomas Anderson faz isso com que palavra que eu posso usar? Maestria. Essa é a palavra. Agora vamos falar dos pontos negativos. E na minha opinião, esse filme só tem um ponto negativo, que, para ser sincero, nem me incomodou tanto não, que é que alguns personagens secundários, na minha opinião, poderia ter sido desenvolvido melhor. Mas como eu falei, não é um ponto negativo que vai tirar a sua atenção do filme. Mas na minha opinião, isso poderia ter sido desenvolvido melhor. Mas vamos lá, como eu falei, esse filme é um filmaço. E na minha opinião, esse filme merece uma nota 9,7. Mas como eu sou um professor muito gente boa, eu vou arredondar a nota desse filme para 10. E esse filme, sem dúvida, tem potencial para brigar por algum Oscar, seja por atuação, direção. Eu tenho certeza que esse filme estará disputando alguma categoria pelo Oscar. Mas então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha. Então, valeu e fui!